A paz do Senhor Jesus, que Ele esteja com você e sua família. Amém. No vídeo de hoje, vamos falar de uma mulher que mudou a história. De uma mulher corajosa e temente a Deus. Você já parou para pensar em como Deus prepara alguém para cumprir um grande propósito? A história de Esther é um exemplo incrível disso. Antes de se tornar rainha da Pérsia, sua vida foi marcada por desafios, perdas e um destino inesperado. Hoje, vamos mergulhar na trajetória dessa jovem judia que saiu do anonimato para mudar a história de uma nação inteira. E fique até o final, porque há um ensinamento poderoso para a sua vida. Esther vivia na cidade de Suzã, capital do Império Persa, durante o reinado de Xerxes ou Assuero. Ela era judia, mas sua origem era humilde. Órfã desde pequena, foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem temente a Deus que cuidou dela como filha. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa Ramurtã, uma planta que simboliza esperança e renovação. Mas na cultura persa, ela era chamada de Esther, que significa Uais Estrelã. Mal sabia ela que Deus estava preparando um caminho brilhante para sua vida. Mesmo sendo órfã e vivendo como estrangeira em um reino pagão, Esther cresceu aprendendo os valores do seu povo. Ela era discreta, sábia e obediente, qualidades que a tornariam essencial no plano de Deus. E foi então que veio o grande momento. O rei Assuero, após rejeitar a rainha Vasti, ordenou que as jovens mais belas do reino fossem levadas ao palácio, para que ele escolhesse uma nova rainha. Esther foi uma das selecionadas. Imagine o impacto dessa reviravolta em sua vida. De uma simples jovem judia, ela estava prestes a entrar na realeza. Mas esse não era apenas um acaso. Era Deus cumprindo seus planos. Ao chegar ao palácio, Esther encontrou graça diante dos servos do rei e recebeu tratamentos especiais. Após um longo período de preparação no palácio, Esther conquistou o coração do rei Assuero e foi coroada rainha da Pérsia. Mas ser rainha não era apenas um conto de fadas. Ela estava cercada por intrigas políticas e inimigos ocultos, incluindo Hamã, um alto oficial do rei que odiava os judeus e planejava exterminá-los. Esther, no entanto, ainda escondia sua verdadeira identidade. Mas Deus já estava preparando tudo para que ela agisse no momento certo. Como diz Esther 4,14. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mas Mardoqueu a aconselhou a não revelar sua origem judia, pois o povo de Israel ainda era visto com desconfiança. Esther confiou na orientação de seu primo e permaneceu discreta, sem saber que sua identidade seria crucial para salvar sua nação no futuro. Assim como diz Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Hamã convenceu o rei a assinar um decreto, ordenando a morte de todos os judeus do império. Quando Mardoqueu soube da notícia, rasgou suas vestes em lamento e mandou um recado urgente para Esther. Ela precisava interceder junto ao rei, mas havia um grande risco. Na cultura persa, ninguém podia se apresentar ao rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Se o rei não estendesse seu cetro de ouro, a pessoa poderia ser condenada à morte. Esther sabia que sua vida estava em perigo, mas sua missão era maior do que o medo. Antes de tomar qualquer atitude, Esther pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias. Esse foi um momento decisivo. Ao fim do jejum, ela se vestiu com suas roupas reais e foi ao encontro do rei. Quando Assuero a viu, estendeu o cetro, mostrando que ela havia encontrado graça diante dele. Esther, então, usou de sabedoria e convidou o rei e Hamã para um banquete, onde revelaria seu pedido. Essa atitude nos ensina que, diante dos desafios, devemos buscar a Deus antes de agir, pois Ele nos dá graça e direção. No segundo banquete, Esther revelou sua identidade e expôs o plano maligno de Hamã. O rei, furioso, ordenou que Hamã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Além disso, um novo decreto foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. O que parecia ser um destino trágico se tornou uma grande vitória, porque uma mulher ousou se levantar com fé e coragem. A história de Esther nos ensina que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, Ele está nos preparando para algo maior. Talvez você esteja passando por desafios, se sentindo esquecido ou sem propósito,
Mas saiba que Deus está moldando sua jornada. Esther começou como uma órfã desconhecida e se tornou uma rainha, destinada a salvar seu povo. Assim como ela, Deus pode usar sua vida de maneira grandiosa. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nos vemos no próximo conteúdo.